Amém, queridos. Hoje nós praticamente estamos no segundo culto, né? Tivemos um momento muito abençoado de manhã, que muita gente realmente veio aqui e provou que está com vontade de fazer a vontade de Deus, de servir a Deus, né? Muitas vezes, a maioria de nós, infelizmente, só buscamos a Deus quando estamos precisando de alguma coisa. E fazemos votos com Deus: Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu vou te servir, eu vou te engrandecer. Se o Senhor me curar, Senhor, aí eu vou te amar de todo o meu coração. E de repente Deus dá o emprego, Deus dá a cura, e aí que a pessoa se afasta. Não vem mais para a obra de Deus, não vai para a célula, mal vai um domingo ou outro para a igreja. E depois, irmãos, entra num sistema de maldição, de trevas, né? Porque a Bíblia diz assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, hoje, como eu falei hoje de manhã, Deus tem me mostrado muito essa questão das maldições, de coisas que às vezes a gente não entende, né? E eu levei uma palavra até na célula, e eu queria nesse momento trazer essa palavra um pouco mais aprofundada, de algo que muitas vezes a gente não percebe, né? Porque muita gente quer ter a solução dos seus problemas, quer ter um casamento feliz, quer ter um lar abençoado, e mesmo quando os dois são da igreja. Porque nesses meus anos de ministério eu tenho visto que todas as pessoas que não buscam a Deus em primeiro lugar, o seu casamento, mesmo os dois sendo da igreja, é só briga e confusão, né? É só destruição. Porque não tem um compromisso com Deus. Não tem. E só Jesus é a verdadeira luz que dissipa as trevas. E Deus me mostrou algo esses dias, né? Essa semana na minha meditação, que eu queria distribuir aqui com os irmãos, que eu coloquei como título assim: a luz de Cristo em meio ao caos, né? Queridos, eu não sei se aqui quantos perceberam, mas hoje em dia eu não peço mais nada. Eu me proíbo reclamar de alguma coisa financeira ou de saúde ou espiritual, porque tudo isso traz maldição. A palavra de Deus diz que aquilo que eu temo me sobrevém, né? Jó era um homem de Deus. Já pensou uma pessoa que Deus vira para o diabo e diz assim: está vendo meu servo Jó? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E olha o que Satanás fez na vida de Jó, porque ele, conhecendo a palavra, praticava coisas que não eram de Deus, passava a mão na cabeça dos seus filhos, continuava bancando as farras que os seus filhos faziam. E ele achava que na segunda-feira ele ia chamar, pagar um holocausto e pronto, Deus apagou tudo, né? E não é assim, queridos. A justiça, Deus é amor, mas Ele é justiça, e a justiça de Deus não funciona assim, né? E o próprio Jó falou: olha, tudo que eu temo me sobrevém, e eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? E Deus me mostrou algo
aqui em Gênesis capítulo 1, logo no início da criação, e a gente tem falado isso, né? Que a palavra de Deus nos mostra, que vamos ler aqui, Gênesis 1, 2 e 3, a palavra diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, conforme a palavra de Deus, o que está escrito aqui? Que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, e que a terra não tinha nada, só caos, só dificuldade, só negritude, né? Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O que isso quer dizer? O que eu tenho falado para a igreja é que Deus nunca entra no caos. Queridos, é inútil você pensar: Deus está me vendo aqui desesperado, Deus está me vendo desesperada, clamando, e Ele vai me socorrer. Ele não vai, porque quando você está no nível do problema, eu estou sem dinheiro, eu não tenho como pagar essa conta, eu não tenho como ser curado dessa enfermidade, olha o que o médico falou, né? Um dia, logo que a apóstola Samira teve esse acidente no rosto dela, então eu fui falar: olha, Samira, quando aconteceu esse acidente no meu rosto, eu tive isso. E o que eu fiz? Eu ia para frente do espelho, como o médico falou, e fiz careta, não fiz fisioterapia, e hoje eu estou completamente curado. Fiquei nem um pouco com minha cara torta. E ela disse para mim: olha, amor, mas o médico falou que há casos e casos. E o médico disse que tem pessoas que levam 1 ano, até 1 ano e meio. Quando ela falou isso, eu disse: ai meu Deus, vai ficar 1 ano, 1 ano e meio com a cara torta. É o que estava sucedendo. A Samira vai para a fisioterapia toda terça e quinta-feira, ia, e não tinha nenhum tipo de melhora. E um dia ela meio triste, eu chamei ela no quarto e disse: sabe o que é isso? Eu vou te mostrar as 2 vertentes da coisa. Primeiro, olha o que Deus diz aqui na sua palavra, que o Senhor já levou lá na cruz todos os nossos problemas, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Olha a palavra do médico, que tu te apegou, que tu só vai ficar curada de 1 a 1 ano e meio. Quem é que está com a verdade? É Deus, que diz que você já está curada, que eu me apeguei quando eu tive isso, ou o médico, ou o teu pensamento que está se descansando nisso. E desde que a Samira chorou, ela pediu perdão para Deus, ela tem evoluído cada vez mais, e hoje dá para ver bem pouco. E o que acontece, irmãos? Nós somos salvos por Deus pela nossa fé. E a boca é um pequeno órgão que está no meio do corpo e é capaz de separar os melhores amigos, de destruir por incêndio numa cidade. O que isso quer dizer? Tem gente que tem a promessa de Deus, mas está morrendo pela boca. O peixe morre pela boca.
Às vezes o peixe está cheio, já comeu tanta coisa, e lá bota uma minhoquinha no anzol e ele foi comer uma coisa e morreu pela boca, foi visgado pela boca. E o Satanás está visgando muito filho de Deus pela boca. Aí eu não posso, aí eu não vou, porque eu já sei que tem outro com currículo melhor que o meu. Está faltando dinheiro, eu estou precisando de dinheiro. Então, que fé é essa que você diz que tem? Que a palavra de Deus diz que o nosso Pai, o Senhor, é Deus do ouro e da prata. E que Ele tem o melhor dessa terra para nós. Mas Deus age conforme a nossa fé. Conforme a nossa fé. E provamos que temos fé quando, às vezes, até a nossa mente nós recusamos. Então, o crente que pensa que Deus vai entrar com você dentro do caos, porque você está gritando, porque você está dizendo: olha, Senhor, eu dou dízimo, eu dou oferta, olha, Senhor, mas tu estás vendo a minha vida desgraçada, tu está vendo que eu não tenho condições, tu está vendo que essa doença, tu está vendo, olha o que o médico falou, que eu estou desenganado. Deus não vai operar na sua vida, porque Deus já operou. Entenda isso. A terra parecia sem forma, vazia, um caos. Quem é que está dentro de nós? Quem é que está dentro de nós? Quem é que está dentro daquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Está fraco. Quem? Espírito Santo. O que Ele está fazendo dentro de você? Pairando. Vou te provar isso essa noite. Dentro da palavra, Jesus disse: eu vou subir, mas vai ficar o Consolador, e vocês não ficarão órfãos. O Espírito Santo hoje está pairando sobre as nossas trevas, sobre as nossas dificuldades. E Ele já tem autoridade de Cristo para resolver todas elas. Mas depende do que você libera para Ele. Qual é a palavra que você está liberando? É de caos? É de miséria? Eu não tenho. Olha, irmão, não conte comigo que você nunca diz que não pode comprar um biscoito para a célula. Eu posso, café aumentou muito, vou tomar cevada. O que é que você está dando para o Espírito Santo operar? Qual é a palavra que você está dando para o Espírito Santo? Seu filho chega perto de você e você: sai daqui, menino, porque dinheiro não nasce em árvore. E você está ensinando seu filho que você é pobre, pobre, pobre de maré de si. Irmão, eu me lembro que a mamãe não trabalhava. E quando o papai aceitou Jesus, o papai sempre foi dizimista e ofertante, da mesma valor que o papai dava de dízimo, ele dava de oferta. Ele estava com uma dívida muito grande, e Deus pagou essa dívida. E a mamãe, quando se converteu, ela disse: o que eu vou dar para o Senhor? E sabe o que ela dava? Ela tirava o dízimo dela do dinheiro que o papai pagava para a semana, para ela comprar comida para casa. E a gente era moleque, adolescente, e tudo que a gente pedia para a mamãe: toma, toma, toma.
E na nossa cabeça, eu com a Vanessa, que éramos os mais velhos, a gente dizia: a mamãe é rica. A mamãe é muito rica. Porque nunca a mamãe diz: ah, menino, vai orar que eu estou sem dinheiro. A mamãe sempre toma. E ela queria trigo, às vezes não tinha, ela orava, achava moeda, achava tudo e comprava o trigo. Uma vez, ela queria, o pastor, que era o pastor da igreja, que o papai estava se congregando, ia comer lá em casa à noite, iam fazer um café, e no final da tarde, e a mamãe estava sem dinheiro para comprar o trigo, eu nunca me esqueço disso. E eu comecei: poxa, papai inventa isso e não lhe deu dinheiro. Ela disse: meu filho, não murmure, Deus já deu tudo para a gente. O Senhor, eu preciso de 1 quilo de trigo, pai. Eu sei que o Senhor é poderoso, irmão. Em nome de Jesus, bateu uma pessoa, depois de 3 minutos na porta de casa. E quando ela olhou, era uma mendiga. Uma mendiga. Uma menina de rua. Ela disse assim: a senhora é a dona Margarete? Ela disse: sou. Pois é, me falaram que a senhora gosta muito de fazer bolo, é isso? Ela disse: é. Olha, eu trouxe para a senhora esses 2 quilos de trigo. Ela pediu 1, Deus mandou 2, através de uma mendiga, para dizer: eu sou Deus. Deus mandou para o pastor Valdo 4 bistecas, trazida por um cachorro de rua. Então ela disse: olha, senhora, me deram uma cesta de alimento, isso não serve para mim, mas eu também, eu sou da rua, eu não gosto de estragar alimento. E quando eu estava ali com aqueles 2 sacos de trigo, perguntando para uma senhora, passou e disse: olha, está vendo aquela casa ali? Mora uma irmã, ela não era pastora, uma irmã que ela gosta de fazer muito bolo. Leva para ela. E ela levou. E a mamãe tinha 2 moedinhas que não dava para comprar nem meio quilo de trigo. E deu para ela. E ela começou a chorar. Todos nós, vendo a proteção de Deus. Irmão, qual é a lei do dar e receber? Dai e dá-se-vos-á, como eu falei no domingo passado. Então muita gente quer receber de Deus algo que não dá nada. E muitos de nós, filhos de Deus, não estamos comendo o melhor dessa terra, tendo a casa que a gente precisa, o casamento que a gente quer. Por quê? Porque não estamos crendo na palavra de Deus, estamos ouvindo a palavra do diabo. E estamos discutindo coisas que Deus já nos deu. A palavra de Deus diz que Jesus se fez pobre para cada um de nós que confessamos a Ele como Senhor e Salvador, sermos ricos. A palavra de Deus diz que Jesus se fez enfermidade para cada um de nós que confessamos a Ele como Jesus e Salvador, termos saúde. Agora a gente crê, e aí Deus me mostrou algo interessante. Deus nunca é dominado pelo caos, mas Ele usa o caos para nos aproximar dEle. Quem aqui não veio para Jesus por causa da dor? Se 1 ou 2 pessoas entraram nessa igreja, aceitaram Jesus sem algum problema, é muito difícil. A maioria que está aqui veio por causa da dor, do caos, da escuridão. Veio porque você estava com problema no seu casamento. Veio porque você estava com problema financeiro. Você veio porque você estava com problema de saúde. Você veio porque você estava com problema de pessoal.
de depressão, de opressão. Por quê? Porque só Jesus paira sobre o caos, só Deus. E Deus usa o caos para nos trazer para Ele. Deus usa o caos, a escuridão, para nos trazer. E até o diabo é vassalo de Deus. Quando Deus quer, Ele faz até o diabo servir os propósitos dEle, irmãos. O que foi a morte na cruz? Foi o diabo servindo o propósito de Deus. Opa, tem alguns... Agora eu consegui a atenção de todo mundo. O que o diabo pensava? Que ele tinha matado o Filho de Deus, que ele tinha vencido. Então, o que Deus fez? Deus enganou o diabo, no bom sentido. Deus fez com que ele pensasse assim: se eu matar esse Jesus, se eu matar o Filho de Deus, eu venço. Então, tudo o que acontece segue o propósito de Deus, irmãos. E a palavra de Deus diz que Deus nunca entra no caos. Estava a tempestade, Deus entrou na água, Ele veio sobre as águas. O publicano disse para Pedro: tu e o teu mestre não pagam imposto? Jesus ficou preocupado: e agora, Pedro? Não tem esse dinheiro no nosso caixa. Não. Ele disse: vai lá, tu não é pescador? Pega um peixe, dentro da boca do peixe vai ter um estáter. Paga o meu imposto e o teu. Lá estavam os discípulos, quando Jesus ressuscitou, tentando pescar. Pedro estava até nu, a Bíblia diz. E de novo não pegavam nada. O que aconteceu? Deus disse: ei, tem peixe aqui, venham comer. E depois Jesus disse: joga para o outro lado. E lá pegaram uma multidão de peixes de novo. E aí Pedro disse: é Jesus mesmo. E pulou na água e veio nadando ter com Jesus. Queridos, Deus não opera com quem está dentro do problema. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Ou seja, que não diz assim: olha, quando tu está sentado no meio do problema, quando tu está afundado no meio do problema, eu vou te salvar. Não. Pedro disse quando estava afundando: Senhor, salva-me. Jesus não pulou na água, afundou e levantou Pedro. Ele puxou Pedro de cima para baixo. Porque ele sempre está em cima. Ele não entra no meio do caos. Quem entendeu isso, dá um glória a Deus. Eu não sei que problema você está enfrentando essa noite. É uma conta que você tem que pagar amanhã. Qual é o problema? Por causa disso você diz: eu não vou dizimar esse mês, eu não vou ofertar, eu não vou ajudar ninguém, porque cada centavo, porque você encara as coisas de Deus como gasto. E as coisas de Deus é semente, investimento. Então, o que acontece? Enquanto você fica falando besteira, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu sou pobre, pobre, pobre de maré desci, eu sou um miserável, eu sou um doente, ninguém me ama, ninguém me quer. Você só vai afundar, irmão. Porque o que a Bíblia diz? Que sem fé é impossível agradar a Deus.
É necessário que aqueles que chegam ao Senhor creiam que Ele existe e que se torna presenteador daqueles que o buscam. O que isso quer dizer para nós? Que todas essas murmurações que falamos, que não temos dinheiro, que Deus não vai nos ajudar, que a gente está doente, é falta de fé. E isso não traz a pena de Deus. Filho de Deus não tem que ter pena dele. Ele é filho do Rei dos Reis. Isso traz a ira de Deus, a maldição de Deus. Aí que você vai ficar liso. Aí que você vai ter que depender dos médicos. Porque você não está crendo na palavra do Senhor. Isso é fé. Isso é fé. A pastora Elane acabou de sair daqui. Um dia o pastor Israel chegou desesperado em casa, até meio revoltado. Poxa, por que Deus permitiu isso na minha vida? A minha filha nunca vai falar da Eloá. A minha filha nunca vai demonstrar carinho. A minha filha nunca vai... Eu digo, para. Qual é a verdade? É a palavra de Deus ou desse livro? Foi isso que eu falei. Não estou vendo ele aqui hoje. Qual é a verdade, Israel? Qual é a sua verdade? É o que o médico te disse ou o que a Bíblia diz? Que já morreu na cruz e levou todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Ungi um óleo, dei para ele e disse: não fale com a sua filha Tati Bitati. Não. Fale com a sua filha como uma pessoa normal. Toda vez que você falar para ela e ela desviar o olhar, você vai, olhe para mim, Eloá. Você vai ungir ela e vai conversar com ela como uma pessoa normal, que ela é, porque Jesus já morreu pela enfermidade dela, pelo defeito genético dela. E hoje ela é de Cristo. Foi isso que Deus falou para Moisés. E cá, tu está preocupado com a tua gagueira? Quem fez a tua boca, hein? Não fui eu? Quem vai falar através de ti sou eu. Porque eu que fiz a tua boca. O que tu está preocupado? Está aí a Eloá hoje. Canta, abraça todo mundo. Ela vem aqui comigo, pega na minha barba, me beija. Uma menina carinhosa. Fala. Porque o pastor Israel decidiu acreditar em Deus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Salvação não é só quando você morrer, você vai para o céu. É o livramento de todo o mal aqui na terra das trevas. Aí agora você diz, mas apóstolo, o Senhor disse que ia provar para a gente que Jesus é a luz que dissipa. Meu irmão, o Espírito Santo ficou pairando sobre o problema e depois Deus veio com a sua palavra e disse, haja luz, e houve luz. E depois da luz, Deus dividiu a parte seca e a parte molhada. Deus fez as árvores, Deus fez os animais selváticos, domésticos, os peixes. Deus fez e aconteceu. Enquanto você está no caos, a sua vida está em trevas. Diga aí para o irmão que está do seu lado. Enquanto você estiver olhando só para o problema, a sua vida está em trevas. Agora eu vou te dizer, anos e anos, séculos se passaram. Tá certo? Aí Jesus é anunciado aqui, em Isaías capítulo 9, versículo 2. Olha como Jesus é anunciado. Veja aí. O povo
que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. E o povo que vivia no vale da sombra da morte viu a luz. Onde você está? No vale da sombra da morte? No mundo das trevas, da reclamação, de dizer o quanto você é coitadinho, coitadinho, não tem dinheiro? Então a luz de Cristo não vai brilhar em você. Você vai continuar no caos, nas trevas. Porque aonde Jesus vem, Jesus chega, Ele é a luz que dissipa qualquer, diga comigo, qualquer, diga, Jesus dissipa qualquer trevas. Aleluia, glória ao Senhor. João, capítulo 8, versículo 12, palavras do Senhor Jesus. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem me aceitou como Senhor e Salvador, não andará nas trevas. Está aí na sua Bíblia, sim ou não? Mas o quê? Pelo contrário, terá a luz da vida. Nesse momento, mentalize a dificuldade que você entrou aqui, que tem te paralisado, e diga: haja luz. Quando você exalta as trevas, você chama Satanás. Quando você diz: meu lar não dá mais certo, esse meu cônjuge nunca mais vai mudar, esse meu filho não tem jeito, eu nunca tenho dinheiro, nunca vou ter uma casa como eu quero, você está chamando Satanás. Você está exaltando as trevas. Sua vida está em trevas. Porque quem veio para roubar, matar e destruir não foi Jesus, foi o diabo. Quando você confessa a palavra, então você chama Jesus. E ele chega, não interessa como está teu lar, que tipo de problema você está enfrentando. Ele chega através do Espírito Santo que está pairando dentro de você e diz lá dentro: pum, haja luz. E todas as trevas têm que se dissipar. Amém? Glória a Deus. Agora, qual é o maior problema do homem? É tentar resolver os seus problemas sem Deus. Ah, pastor, esse mês eu não dizimei porque eu tenho muita conta para pagar. Vai ter mais conta. Ah, pastor, olha, eu entrego a minha célula porque eu estou com muito problema familiar. Eu tenho que primeiro resolver meu problema familiar. Vai perder a família. Porque quando você faz isso, você está chamando as trevas. A tua decisão com Deus, com Jesus, não pode depender de problemas. Senão você nunca vai seguir Jesus, porque nunca ninguém vai ter ausência de problemas. Jesus nunca prometeu isso. Jesus prometeu que sobre todos os problemas nós somos mais que vencedores. Mas no mundo, meus filhos, meus discípulos, venham cá.
No mundo tereis aflição. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus acalmou as tempestades, o que os discípulos disseram? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque ele é a luz, ele é o dissipador de trevas. Ele é aquele que, quando você invoca ele, todo o resto vira luz. E tudo que estava escuro na tua vida clareia. Só que, porque tem muito crente passando por problemas insolúveis, porque vive dizendo para si mesmo, confessando que é coitadinho e que não vai poder resolver, que não tem dinheiro, que não pode pagar dívida, que não pode pagar conta. E o nosso problema não é falta de dinheiro. Nosso problema não é o nosso cônjuge. A nossa luta é contra Satanás e seus demônios. A nossa luta é contra o nosso próprio eu, quando nós deixamos de acreditar no Senhor e queremos resolver os nossos problemas da nossa própria maneira. Jesus pode resolver assim, ó, pá. Só a presença dele vem à luz. Mas Jesus não está onde está o caos. Para alguém que está confessando o caos, chamando o caos, dizendo que ele não é poderoso, ele é uma banana. Quem é poderoso é o diabo, quem é poderoso é a dívida, quem é poderoso é a doença. O único que tem poder sobre o céu e a terra é Jesus. O único que a palavra de Deus diz em Mateus 28, que recebeu todo o poder e autoridade sobre o céu e a terra, é quem? Jesus. Diga, Jesus. Então é inútil você tentar resolver o seu problema sem Jesus, com a tua própria força. A nossa maior preocupação tem que ser estar no centro da vontade de Deus, cumprir o que Ele espera de nós, que é ganhar almas, que é andar em santidade, que é amar o nosso próximo. É isso que devemos estar preocupados, em servir a Deus como Ele quer. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é se agradar no Senhor? É fazer aquilo que Ele espera de você. O que Ele espera? Que o mundo inteiro seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quem foi Jesus? Foi alguém que viveu para agradar o Pai. Jesus queria morrer na cruz? Não. Ele disse, Senhor, por mim o Senhor afastava esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus veio aqui na terra para seguir o Pai, para servir o Pai, para fazer a vontade do Pai, para cumprir o que o Pai estava querendo dele. Eu e o Pai somos um. E como a gente diz que somos cristãos, imitadores de Cristo, se a gente não, na nossa vida, muitas vezes o Pai é o que sobra. O primeiro tempo é para os nossos cursos, para nossas vaidades, é os nossos problemas, é a nossa dívida, e não tem tempo para o meu Deus. As coisas de Deus estão sendo deixadas de lado.
E o que acontece quando Jesus é deixado de lado? Trevas. O filho começa a se rebelar, dinheiro começa a faltar, os equipamentos começam a pifar. Eu começo a ser devorado pelo caos. Por quê? Porque Deus me quer num lugar e eu estou no outro. Deus me quer na obra dele e eu estou pensando em ter o 10º bico. Deus está me dando algo, eu sempre estou insatisfeito. Não, esse dinheiro, Senhor, que o Senhor está me dando, não dá. Eu quero 3 bicos mais, eu quero 4 bicos. E aí a pessoa chega num momento que ela não vem mais para a igreja. Ora, não busca mais a Deus. Eu sei que isso aconteceu só comigo, na minha caminhada. Mas eu estou falando só para te dar uma ideia. Eu vivia dependendo do caos. Muitas vezes acordando de madrugada, indo para o Ver o Peso comprar peixe, vendendo coisas. 5 horas da manhã, já estava na casa dos meus clientes, que eram a maioria idosos, senhor idoso, que acordava 4h30 da manhã, para levar dinheiro e haja os meus problemas financeiros aumentarem, porque não era isso que Deus queria de mim. Hoje eu oro a Deus, estou no meu quarto, não estou me preocupando com isso. Estou escrevendo um livro e o telefone toca. Ontem entrou em contato comigo um pastor, que ele é editor, ele tem um jornal em São Paulo, no Rio. E ele entrou em contato comigo para se eu podia fazer um vídeo, porque a minha irmã Vanessa completou 600 músicas, bateu o recorde tal de visualização em 3 músicas, não sei quantos milhões de pessoas assistiram. E ele queria fazer para ela uma homenagem e ligou se eu poderia fazer um pequeno vídeo dando uma palavra de amor. Ela está tendo muito trabalho com os filhos, porque foram criados fora da igreja. Eu peguei e gravei um pequeno vídeo de 2 minutos, citando alguns trechos da palavra de Deus. Vanessa, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E depois falei, não desista dos seus filhos, porque a promessa é para você e sua casa, você e sua casa servirá ao Senhor. E falei algumas coisas. Quando deu 3 minutos, o homem me ligou, apaixonado. Coisa, que palavra, pastor, que coisa, Deus falou muito comigo. E começou a chorar no telefone e começamos a conversar mais de 1 hora. O cara disse, olha, manda o croquis da igreja, desse congresso jovem que vai ter, eu vou botar no meu jornal, vou botar na televisão aqui, eu vou botar o trabalho de vocês com esses jovens. Falei para eles sobre a orfandade, congresso de paternidade. O homem disse, poxa, que coisa sensacional. Eu digo, se você quiser eu vou lhe convidar para você vir, vai ser em setembro. Eu posso vir? Olha como às vezes a gente tem as coisas aqui, não valoriza, o cara cheio do dinheiro. Nossa, eu posso vir. A Vanessa precisa disso, pastor. Eu disse, eu sei, irmão. Quer dizer, por quê? Porque eu falo de Jesus. Ele começou a me disponibilizar um monte de coisa e eu não pedi nada. Eu só fiz trazer a luz, falar de Jesus. E o homem está aqui toda hora me mandando milhões de mensagens. O senhor ainda não mandou. Manda, pastor, quero ajudar o seu ministério.
Eu sou uma das pessoas que dou aconselhamento para a família Bravanel. São da nossa igreja. E bibibi, bababá. Hoje, irmãos, eu decidi não me distrair mais e me concentrar naquilo que Deus tem me dado. Então, se eu tentar viver a minha vida sem Jesus, eu vou quebrar a cara, e que infelizmente tem acontecido com a maioria, tentar vencer com a própria força, porque só Jesus é a luz. Vire para 3 pessoas e diga isso: só Jesus é a luz. Então, qual é a decisão que precisamos tomar? É deixar que a luz de Cristo brilhe em nós, através do seu Espírito. É recentralizar a nossa vida e ir para o centro da vontade de Deus. E aí vai se cumprir a palavra que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Não importa qual é o desejo. Bate no ombro dos irmãos aí. Bate no ombro dos irmãos. Diz: ei, ei. Fala: ei. Não importa. Diga: não importa o que você precisa. Tudo isso, diga, tudo isso já foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Ele é a luz. Diga: Ele é a luz. E quando você centraliza, irmão, no centro da vontade de Deus, Ele vai entrar no caos que está tentando dominar você e vai dizer: haja luz. Porque Ele é a luz. Quem fez a criação foi a Trindade. Quem iluminou a terra foi a luz de Cristo. Quando Deus disse: haja luz, Ele invocou Jesus, que trouxe a sua energia, a sua luz. Essa palavra Lúcifer, que muita gente quando ouve, igual cruz credo, até se benze. Não quer dizer nada maligno, é um dos nomes de Jesus. Quer dizer anjo de luz. A palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz. E é por isso que ele era uma das criaturas mais perfeitas da criação de Deus. Comandava o exército de Deus, comandava a orquestra celestial. Ele, podemos dizer que era a 4ª pessoa depois da Trindade. A Bíblia diz que ele só andava sobre safiras, diamantes. Mas um dia ele disse: eu vou subir acima do trono de Deus e vou reinar sobre ele. E ele caiu. O que é subir acima do trono de Deus? É todas as vezes que tentamos vencer pela nossa força, que tentamos vencer fora do centro da vontade de Deus. Tivemos uma rede de homens aqui maravilhosa. Desceu o poder de Deus, e os irmãos que estavam aqui sabem disso. Todos os homens saíram daqui com a cara inchada. E muitos não vêm porque, eu estou cansado. Eu tenho outra coisa para fazer. E essas coisas faz a gente perder a bênção.
a bênção de Deus, o rio de Deus. Muitas vezes. Então, o que acontece aqui? O que a palavra de Deus nos ensina? Que só há uma luz, que só há um que pode dissipar qualquer trevas, é Jesus. E aqui está dizendo, Atos 16, 31. Quantas mães, quantos pais ficam desesperados, clamando, e a Bíblia está dizendo aqui, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Então, irmãos, quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, Ele entra na nossa vida. Quando Ele entra, através do Espírito Santo, Ele paira sobre o caos. E Ele fica esperando a ordem que você vai dar. Se é uma ordem dentro da palavra dEle de fé, tudo que está em trevas na tua vida, qualquer doença, qualquer tipo de dívida, vai se dissipar. Você vai vencer. Mas se for murmuração, se for exaltação ao caos, quem vai dominar sobre você é o diabo. Meu lar não tem jeito mesmo. Meu marido não tem jeito, minha mulher não tem jeito, meu filho. Eu nunca tenho dinheiro. Nunca essa casa vai ser como eu quero, nunca essa cozinha vai acabar. Murmuração traz o espírito destruidor, nos faz entrar debaixo de maldição. A palavra de Deus diz que nós devemos viver com hinos e salmos de louvor, glorificando a Deus. Quando nós liberamos a palavra de Deus, nós liberamos a fé, então o Espírito que está pairando, Jesus através dele diz, haja luz! E todas as trevas se dissipam. Haja luz. Haja luz. Amém? E aqui no final, coloquei texto que diz que hoje possamos tomar a decisão de colocar Cristo em primeiro lugar, permitindo que a sua luz brilhe em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, pois somente Jesus é o caminho, a verdade e a verdadeira vida. Somente Ele pode nos conduzir ao Pai e nos dar a vitória sobre todos os problemas, sobre as trevas. Na verdade, Ele já nos deu, só precisamos tomar posse pela fé. Hoje eu entendo por que Jesus falou que de uma fonte não pode sair água doce e água salgada. Não pode ter nada amargo e nada doce. O que Jesus está se referindo? A esse modo que muitas vezes ficamos falando, como se as lutas que estamos enfrentando vão nos vencer, como se uma dívida, uma conta que temos para pagar seja maior que o nosso Deus, como se uma intriga familiar seja maior do que o Deus que criou a família. Queridos, a fonte verdadeira jorra
a palavra de fé, a palavra de concordância com a Bíblia. A fonte verdadeira é Jesus. Porque Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, como uma pessoa diz, esse aí não presta, eu nunca vou conseguir pagar essa conta. Isso são palavras de trevas, que não deve estar na boca do Filho de Deus. Eu vou me separar, eu vou deixar meu lar, abandonar meu marido, minha esposa, meus filhos. É aquela pessoa que está na igreja à noite e depois sai para ir para o motel, que tem o seu lar, mas também tem as amantes. Então, Jesus disse, não pode ser assim. Como uma hora você fala que crê em mim, outra hora você está dizendo que você não vai vencer uma conta. Como uma hora você está falando de mim, outra hora você está dizendo que eu não sou poderoso para te dar cura dessa doença. Qual é a sua? Você é ou não é? Você é realmente meu filho, minha filha, ou você é crente denorex? Parece, mas não é. Hoje a pastora Samira, na palavra dela, emocionada, falou uma coisa verdadeira, que muitos só estão se tornando religiosos. Cumpre os rituais, parece que são pessoas impecáveis, mas quando abre a boca estão confessando só a derrota, só o fracasso. Enquanto que a palavra de Deus, que é o nosso manual de vida e fé, não diz que seremos vencedor. Olhe para o seu irmão e diga, a palavra de Deus não diz que seremos vencedor. Quem disser isso é mentiroso. Ela diz que seremos mais que vencedor. Mais que vencedor. Paulo disse que aquele que vai subir aos céus é aquele que chegar em primeiro lugar na corrida da vida. Corra, sem olhar para trás. Corra com fé. Muitos aqui estão tão preocupados. E se Jesus voltar hoje? Você está tão preocupado com a conta que você vai pagar amanhã? Você devia estar preocupado com a tua salvação. Porque aqui no Brasil ninguém é preso por causa de conta. E ninguém aqui passou fome esse ano, nem há 10 anos atrás, desde quando aceitou Jesus. Ninguém aqui andou nu. Ninguém aqui morou na rua, desde quando aceitou Jesus. Porque a Bíblia diz, Davi falou, eu fui moço e agora sou velho, jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque o justo é aquele que prioriza Deus, que honra Deus através dos seus dízimos e ofertas, através de uma vida santa, respeitando os princípios do Senhor e amando ao próximo. E a maior prova de amor ao próximo é eu querer que o próximo siga
a Deus, levar a salvação. Eu não sei qual é o seu problema. Que problema você entrou aqui essa noite? Mas uma coisa eu sei, você está causando esse problema para você. Agrada-te do Senhor. Prioriza Deus. Vigia o que você fala. Vigia as palavras que saem da sua boca. Nunca mais proclame coisas negativas. A palavra de Deus diz: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A palavra de Deus diz que aquele que teme ao Senhor comerá o melhor desta terra. A palavra de Deus diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Agora tem crente que é goleiro de enfermidade, qualquer coisa, eu já vou pegar isso, já vou pegar aquilo. Eu já estou com isso. Seja goleiro das bênçãos de Deus. Puxe as bênçãos de Deus para você. Declare as bênçãos de Deus na sua vida. E diga: em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Paulo disse: eu aprendi a morar numa casa, na praça, a comer bem, passar fome, a ser exaltado, humilhado, mas sobre todas essas coisas, eu sou mais que vencedor, por meio daquele que me amou e se entregou por mim. Que Deus abençoe a todos. Amém? Vamos ficar de pé. Você que faz parte dos conquistadores, eu já coloquei os vídeos do John Wesley. Se alguém deixou de assistir algum, está lá a lista. Hoje de manhã